do professor Henrique, é professor adjunto da Universidade Federal do Maranhão, doutorado em filosofia pela PUC, Rio Grande do Sul, um estágio doutoral sanduíche na Europa, na Universidade de Flensburg, eu acho que é isso, eu não vou conseguir pronunciar o outro nome, com apoio da CAPES, sob orientação do professor Dr. Hauck, eu acho que é isso, mestrado em filosofia pela UFC, especialização em didática do ensino superior pela FAMA no Maranhão, capacitação em germanística em Iena, lá também na Alemanha, licenciatura em filosofia, acho que é pela Universidade de São Francisco, São Paulo, né? Os franciscanos, eu acho que é isso, e coordenador do grupo de pesquisa em filosofia social e teoria crítica na UFMA, coordenador do curso de especialização em filosofia das ciências humanas também na UFMA, e tem como linhas de pesquisa filosofia social, ética e política, teoria crítica, filosofia política, filosofia do direito. Então, professor Henrique, seja muito bem-vindo, é uma satisfação tê-lo conosco, você nos brinda e nos dá uma satisfação muito grande que os alunos da nossa turma de mestrado poderem escutar a sua fala e nós termos você conosco hoje para falar um pouco e poder aí nos ajudar a refletir e a entender um pouco esse mundo maluco que nós estamos. A palavra está com você, meu querido. Boa tarde, minha gente. Boa tarde para todo mundo. Obrigado, tá? Obrigado pela... Fico muito feliz, na verdade, com o convite, né, do Ricardo. Podem me chamar de Henrique mesmo, né? A pessoa fica de lado. E, na verdade, aquele texto que eu enviei é apenas um esboço do que eu estou fazendo atualmente no interior do grupo de pesquisa, de estudo e pesquisa, filosofia social e teoria crítica. E hoje, especificamente, um tema que eu gostaria de partilhar com vocês são algumas sensações que eu estou tendo, né? Talvez um pouquinho mais que as sensações, acerca do movimento ideológico subjacente a este governo que está. Então, o título, vocês observaram, começa exatamente com isso, né? É um mecanismo ideológico, né, dessa fisionomia que eu chamaria do movimento bolsonarista, não é só do governo. Eu quero explicitar essa questão, que, a meu ver, e é um argumento que eu parto, que é o governo Bolsonaro, na verdade, é a corporificação do movimento Bolsonaro. E justamente eu quero principiar com essa discussão, essa reflexão para a gente aqui, né? Claro, vocês também têm as linhas de investigação, né, vocês de pesquisa, de estudo, e aquele texto foi apenas uma tentativa de ilustrar aquilo que eu estou realmente fazendo. O que acontece? Há uma confusão, e não é só semântica, é uma confusão até radical sobre a ideia básica do que diz respeito à ideologia. Mas eu gostaria de começar primeiro, na verdade, não é nem pelo conceito de ideologia, mas sobretudo pela ideia que está subjacente aqui no escopo da teoria crítica. E da filosofia social, porque algo, inclusive, pouco, vamos dizer, entre aspas, comentado no Brasil, o que é, de fato, a filosofia social? O que é que ela faz? Por que funciona esse negócio? Se é que funciona? Bom, a ideologia, o título que eu propus, né, para a nossa reflexão, ele está inserido no grande, vamos dizer, programa, ou conteúdo, vamos dizer, programático, chamaríamos socionormativo da teoria crítica. Então, precisamos e necessitamos até epistemicamente e metodologicamente recorrermos ao espírito da teoria crítica, da filosofia social, para chegarmos à ideologia, já que a proposta é essa. Então, na teoria crítica, eu quero crer que pelo programa que vocês já tenham essa familiaridade, nós vamos nos amparar naquele pressuposto básico, né? A socionormatividade. Um livro muito interessante chamado O que é Crítica?
E esse livro, bom, infelizmente ainda não foi traduzido ainda, espero que assim seja, não demore tantos anos como foi do Habermas, etc. Esse livro apresenta uma ideia muito interessante que o professor Marcos Nobre, nos seus livros, procura desenvolver, né, explicitar. Não existe uma única teoria crítica. A gente, claro, entende que, pelo mesmo até nascedouro dela, ela é multifacetada, plural. Né? Não cabe só um espaço, só tem um tema específico. Não existe mais. Olha, nesse sentido, a teoria crítica, por ser plural, desde o seu nascedor, ela recorre a 3 grandes momentos, vamos dizer assim, procedimentais. Primeiro é a análise, diagnóstico dessa análise, e claro, o diagnóstico tem um filtro, e o filtro são aquilo que o Honneth chama muito de patologias sociais, os problemas sociais. E daí tentar tomar uma atitude, uma posição em relação a isso, que chama correção. Então, esses 3 momentos, eles são marcadamente decisivos para uma teoria crítica. Sou pena de naufragá-la. Então, análise, diagnóstico e correção são 3, vamos dizer, etapas procedimentais do espírito de uma teoria crítica. Estou apelando muito para um conceito hegeliano, espírito e ideia, ideologia, mas nós vamos, vamos dizer, corporificá-la, né? A ideologia justamente nessa perspectiva. Olha, na medida em que a teoria crítica tem essa concepção, traz o seu escopo fundamental, essa concepção, tá. O que isso tem a ver com a filosofia social, que, por sua vez, tem a ver com a ideologia? Bom, na filosofia social que nós temos e aí não é já um pouco mais novo esse tipo de literatura, de compreensão, de leitura, uma filósofa chamada Haiwi Yegi. Ela está sendo muito, digamos, não é famosa também, pode ser, né? No ciclo frankfurtiano, né, na teoria crítica. Tem muitos trabalhos interessantes, alguns livros interessantes e alguns debates muito interessantes. Inclusive, isso, o último que gerou aquele livro, já publicado em português, sobre capitalismo, né? Ela com a Nancy Fraser. Mas a Haiwi Yegi lança aqui uns princípios básicos de uma filosofia social. E existem 2 questões fundamentais. A filosofia social ela trata especificamente sobre o social, mas o social não com S minúsculo, mas com S maiúsculo. E esse S maiúsculo significa, pelo menos no entendimento dela, tudo que diz respeito às relações sociais, movimentos sociais e práticas sociais. Claro, ela terá uma compreensão muito específica de cada um desses, vamos dizer, vetores, utilizar um termo da física, mas por questões até, vamos dizer, práticas nossas aqui, eu vou passar adiante dessa concepção da Yegi, não vou explicitá-la de uma forma pormenorizada, porque o que nos interessa mesmo é a questão da ideologia. Olha, no interior das relações sociais, movimentos sociais, das práticas sociais, e tudo isso, segundo Yegi, ela entende que deva passar pelo escrutínio de uma meta-reflexão, por isso mesmo se torna filosofia social, e aí seria, segundo ela, o limite entre a filosofia e a sociologia, muito embora não haja um consenso substantivo a respeito disso. O que ocorre é que uma das grandes questões, um dos grandes temas heurísticos, tanto da teoria crítica quanto da filosofia social, é exatamente ideologia, ou os mecanismos ideológicos. E não sem razão, agora, principalmente no nosso contexto epocal, não só por conta da pandemia, no Brasil e fora dele, especificamente nós, inclusive teve, não sei se foi o Benedito que me perguntou sobre como é que estava o Maranhão aqui, né? Isso. Aspectos locais, né? Não é uma questão de ouvir dizer, né? Mas questões cruciais emergem no interior da sociedade. A ideologia ela se coloca como uma grande questão. E até porque aí vem a questão um esclarecimento, um processo de esclarecimento, né? De Aufklärung, da própria ideia de ideologia.
Muito se tem a compreensão que a ideologia não fica, é uma questão só da ideia, está só um aparato cognitivo e dele não sai. Não. Para Hegel é exatamente o contrário. Não só está na ideia, mas como se capilariza na sociedade, de forma prática. Então, ideologia para Hegel, na pesquisa da filosofia social, na qual ela avoca para si e advoga, detém e retém essa questão central. E todo o mecanismo ideológico, ele já é ipso facto, não só, para utilizar os termos hegelianos, ou não hegelianos, uma ideia, mas, sobretudo, uma ideia, uma determinada ideia que está vinculada a uma determinada prática. Há um corolário remissivo da prática à ideia. Ou seja, ideia e prática estão aqui juntas, não estão de forma, vamos dizer, apenas epistemicamente e metodologicamente, de forma analítica, inclusive, separadas. Mas na construção do conceito, estão juntas. Ora, e é exatamente nesse momento é que nós temos vamos dizer, a capilaridade dessa reflexão. E por quê? Sobretudo pensando aqui no nosso contexto. Ora, quando está se falando de ideologia, ideias que têm consequências práticas, e tem um texto dela traduzido para o português, na revista Civitas, a 2008, depois foi reeditado em 2013 e 2014 no livro Filosofia Social e Crítica. Também ainda não tem tradução desse livro, mas tem esse artigo traduzido pelo professor Emil Sobotka, né, do Rio Grande do Sul, eu fui meu professor lá, especificamente o conceito repensando a ideologia. Um texto muito interessante, um artigo, na verdade, interessante, porque lá ela lança, a Hegel lança as bases daquilo que não só ela entende por ideologia, mas como que o movimento, o mecanismo ideológico, ele possui uma vertente radicalmente, vamos dizer, prática. Não está só numa teoria. Olha, então, como a gente estava falando aqui, eu estou tentando explicitar as bases, vamos dizer, epistêmicas da pesquisa, antes de chegar ao ponto específico, no nosso caso aqui, Terra Brasilis, o que ocorre aqui no caso da filosofia social é buscar não só responder a essa inquietante situação do mecanismo ideológico, pensado aqui sobre os pressupostos de não só uma ideia ou de um conteúdo ideário, como diz aquele sociólogo, na verdade cientista político, né, o Cristóbal Kaltwasser, eu até sugiro, indico esse livro, muito interessante, Populismo. Livro lançado em 2017, já tem uma tradução em português, do Cristóbal, ele é chileno, Kaltwasser. Muito interessante, e ele aborda o populismo como mecanismo ideológico, qualquer semelhança não é mera coincidência, e ele vincula com aquilo que ele chama, que serve primeiro em inglês, né, o ideational approach, né, uma abordagem ideacional. Ora, mas não fica só na ideia, existe uma consequência prática. Consequência prática, ou seja, não é só uma prática subjacente que está, não, há uma consequência prática. Existe aqui um movimento deletério ou não subjacente à ideia. É por isso mesmo que eu retomo a minha premissa inicial de dizer que o governo Bolsonaro é a corporificação do movimento do Bolsonaro. O movimento é a ideia, que está aí. O senhor Van Trauber, é até interessante falar esse nome desse cara, né? Pai, volta, foi embora, não sabe se está lá nos Estados Unidos, se não está, enfim, entra um, sai outro, não temos ministro da saúde, enfim. Mas há um movimento. Existem ideias que estão aqui petrificadas no movimento Bolsonaro. E elas precisam se corporificar. E essa corporificação ela é dada pela ideologia. Os mecanismos ideológicos, tristemente, a meu ver, pelas fadadas políticas públicas. Mas, retomando ainda a questão, eu utilizei um termo, corporificação.
Essa é uma questão séria, não só para Hayek, mas para o Honneth, sobretudo. Não sei se vocês já tiveram a leitura daquele texto Sofrimento de Indeterminação, do Axel Honneth. Esse livro, Honneth faz uma releitura da filosofia do direito de Hegel. Na última parte, que nós já bem sabemos, existe a eticidade, a Sittlichkeit. Ora, exatamente nesse ponto, eu estou fazendo um sumário radical aqui do livro, Honneth vai dizer que, de fato, as instituições sociais são corporificações das ideias. A Hayek retoma exatamente esse argumento. Quer dizer, olha, sim, a ideologia, todo mecanismo ideológico, ele é uma forma de corporificação. Esse termo é muito usado por ele, né? Porque tem aquela situação da ideia hegeliana que se corporifica, né? Se finitiza. Mas o Honneth preferiu tirar o termo finitizar e colocar, né, o termo corporificar. De todo modo, existe aqui uma questão central. A ideologia não pode ser pensada apenas uma questão de dizer, é uma ideia, é uma teoria que pode, ocasionalmente, por um acidente, né, como dizia o nosso colega Aristóteles, né, ou então por uma contingência, ter uma situação prática. Não. Toda ideologia, ela ipso facto, já existe aqui uma situação prática. Nesse caso, aí nós temos aqui o nosso contexto brasileiro. E é o ponto a ser agora refletido, eu gostaria de partilhar essa minha inquietude até com vocês. De fato, a gente pode observar desde aquele fatídico discurso de contornos tétricos do atual presidente da República no discurso de posse dele. Alguém se lembra ainda? Não lembro mais, não. Olha, foi uma questão dantesca. Tétrico, como eu digo. E naquele discurso de posse, tristemente eu tive que revê-lo, né, ouvir novamente, até para poder... Realmente foi isso mesmo que ele disse? Na base eu ouvi dizer, não, fake news, né? Não, disse isso. Ele apresenta, minha gente, apresentou naquela ocasião 4 grandes situações de um único vetor, ideologia. Não sei se vocês se recordam disso. E naqueles 4 tinham, nós temos que libertar o país da submissão ideológica. Submissão ideológica, ou seja, vamos aqui. Depois, libertar o país das amarras ideológicas. Não era só submissão ideológica, tinham amarras, gemas aí. Depois, combater a ideologia de gênero. Bom, essa aqui foi uma questão de vida ou de morte, né, que até o falecido Weintraub levou isso às últimas consequências no MEC, né? Inclusive, participou daquela reunião fatídica, né, com a comissão da direita, né, outra direita, etc. E ele disse que estavam acabando com o conceito de família. Enfim, vamos retomar isso aí. E, por fim, ainda não convencido disso, naquele discurso, ele apelou para o presidente da República: vamos conduzir uma economia sem viés ideológico. 4 pontos, todos esses 4, portanto, submissão ideológica, amarras ideológicas, ideologia de gênero. Eu não tenho problema com isso, ideologia de gênero, Depois, não satisfeito ainda, houve o 4º e último, economia sem viés ideológico. Olha, nesse contexto aqui da economia, a gente precisaria entender a economia política, né? Não é só uma questão de precificação. E a respeito disso, há um livro muito interessante da Litza Herzog e o Honneth. Eles organizaram um livro, na verdade, intitulado O Valor do Mercado. Esse é um livro muito interessante, faz uns 4 anos esse livro aí, já deve ter a tradução já em inglês. E esse livro é interessante porque é uma releitura da economia política de Hegel e Marx. Um tijolinho, assim, muito interessante. A Litza Herzog hoje é uma das mulheres que trabalha bastante a questão da economia política na teoria crítica.
Especificamente, ela trabalha com a questão bancária. Eu participei de um workshop com ela só sobre a mala preta. Pasme. Como é que era essa situação na União Europeia, mala preta? E aí tinha uma galera, cara, da matemática. Enfim, mas para dizer que esse é um ponto que nós vamos tentar pontuá-lo aqui, a meu ver, muito sério. Porque aqui não é só uma questão de dizer, vamos levar, conversando com o Benedito, né, a ferro e fogo, uma lógica capitalista. Não é só isso. É estabelecer um movimento, uma ordem subjacente sobre a qual não é possível ser pensado outra. Então, retomando a questão agora, porque então que eu quero, na verdade, aqui, a partir desses 4 pontos, nós, de forma não confortável, tentarmos minimamente entendê-los, buscar uma resposta mínima a eles. Né? Olha, na questão da submissão ideológica das amarras, aqui nós temos aqui, claro, todos os 4, ideologia de gênero e economia política, eles estão juntos. Né? Estou tentando fazer aqui uma forçosa dissecação ou análise, na verdade, uma analítica, na verdade, eles estão juntos, estão amalgamados, porque, como eu digo, isso faz todos esses 4, vamos dizer, elementos, eles estão inseridos dentro do grande escopo do movimento bolsonarista, que é ideológico. E aí vem uma questão de fundo, e nós não estamos ainda, e aí eu tentei no meu artigo, né, esse último agora, chamar a atenção. Há aqui, na verdade, uma confusão que eu tinha dito anteriormente, que é para usar o pessoal, a linguagem da filosofia, da linguagem da lógica, uma contradição performativa. E que me inquieta bastante. E por quê? Ao dizer que vai combater tudo isso, esse movimento já é também ideológico. E por quê? Porque há uma ideia do combate às amarras ideológicas, à submissão ideológica, a ideologia de gênero e o estabelecimento radical de uma economia política endereçada, sobretudo, claro, para o grande capital, como é de costume, sem viés ideológico, portanto, sem as pretensas amarras ainda do PT, que temos que entender bem, né, claro, o jogo está bem claro aqui, mas a questão é quando esse movimento e rechaçar de forma radical todos esses 4, de certa forma, também é uma ideologia. Portanto, apelar para uma ideia de dizer que nós vamos acabar com essa ideologia, como se o discurso, ou para utilizar o termo do pessoal, dos nossos colegas da lógica, o conteúdo assertórico dessa proposição não fosse também ideológica. Claro que ela é ideológica. E como é? A ponto de apelar não só para o questionamento radical de determinadas formas de vida, vamos dizer, que estão subjacentes à ideologia, por exemplo, a questão do gênero. Imagina travar uma intifada aqui, política e até jurídica, contra, não é gênero, mas o ser humano. A questão disso está aqui em jogo. Ora, não. Então, o que acontece? Esse discurso, e é aqui que eu partilho minha inquietude, ele vem também eivado de uma concepção ideológica. Portanto, eu acredito que seja, no mínimo, falho. Há um déficit aqui epistêmico no interior dessa argumentação. Não só do governo Bolsonaro, mas do movimento Bolsonaro, que é maior que o governo. Claro. Mas o que acontece? Na questão da submissão e das amarras, claro, que tanta obsessão do movimento Bolsonaro com seus gurus, inclusive aquele que agora está reclamando do dinheiro, que tem ou que não tem, que deixa de ter, alguém precisa ajudar, enfim, vocês sabem, né? Quem é o senhor? Inclusive, parênteses, ele travou uma batalha homérica com o meu orientador de doutorado em 2015. Pasmem vocês, 2014 a 2015. Houve
uma situação dantesca. Mas, enfim, fechou parênteses, o que acontece é que, veja bem, ainda se chama de guru ideológico. Chegamos nesse ponto. Olha, então, submissão ideológica e amarra, quem é que está sendo submisso a quem? Nós estamos ainda aqui revigorando aquela situação do senhor escravo, Hegel, ou não? Existem outras questões aqui em jogo. O que está em jogo, de fato? O que está em jogo nessas amarras? O que está amarrando? Ora, dele estar na culpa, vamos dizer, do PT, sem tirar eventuais questões aqui também subjacentes que não vêm ao caso, por conta até do nosso foco específico, que é a ideologia, não resolve. Ora, essa tentativa, esse movimento sempre de dizer eu e eles, insere aqui por que submeter, ou seja, é como se tivesse uma situação de, bom, eu tenho a verdade absoluta, né? O famoso l'état c'est moi, e aí, bom, tudo aquilo que é contra, qualquer conteúdo que seja contra aquilo que nós estamos, movimento, proferindo, então, é inimigo também nosso. E sendo inimigo nosso, é também inimigo do povo, que me elegeu. Isso aqui faz parte do escopo, por assim dizer, do populismo, que está aqui inserido nessa dinâmica ideológica do movimento bolsonarista. Isso precisamos ter muita clareza nisso. Esse último livro agora do professor Marcos Nobre, Ponto Final, muito apropriado, inclusive, o título, porque é um clichê, né, do ínclito presidente da República, né, o tá ok, ponto final, né, qualquer coisa, é como, na verdade, romper com qualquer possibilidade de diálogo, né. Não há possibilidade, porque a última palavra é a minha, né, me lembro muito aquele livro, do Thomas Nagel, a última palavra é a minha, e, sendo assim, não é possível ter a réplica, a tréplica, a dialética, né, a construção mínima. Por isso que a palavrinha democracia vamos dizer, tão chamada, né, a ponto de os próprios militares terem que, pasmem, mas menos todos nós, tem que justificar que ainda estamos no movimento democrático, não vamos sair dela. Nós estamos em 2020, ainda se fala nisso, como se fosse uma quimera. Eu, olha, confesso a vocês que causa uma profunda incompreensão e uma angústia. Mas também, por outro lado, eu tenho uma certeza de que nós vamos sair disso, né? Assim como vai passar essa pandemia epidemiológica, também passará essa pandemia social, econômica e política na qual nós mergulhamos. Bom, a questão aqui da submissão das amarras, obviamente, diz respeito a todo um pacote anterior ao governo. Todo o pacote esquecido. Aquele populismo lá Lula, né, Lula lá, etc., agora o populismo dentro da concepção do movimento Bolsonaro. Olha, sendo assim, repito, não há a menor condição do diálogo. Não havendo, rompendo o diálogo, então, é como ele disse, ponto final, tá ok. E acabou-se, né? Cansa de dizer isso. Não é só um clichê, isso faz parte, esse conteúdo assertórico faz parte da ideologia do movimento bolsonarista e do governo bolsonarista. E aí, a reboque disso, isso que esse combate radical à ideologia, que é sempre o outro e não eu não tenho ideologia nenhuma, né? Sou Brasil acima de tudo. Então, não há ideologia nenhuma. Isso. Não consigo entender. Se alguém puder me explicar, eu ficaria muito feliz. Talvez pela minha total ignorância a essa questão, ou a minha capacidade limítrofe, cognitiva de entender isso aí. O slogan não tem nenhum conteúdo ideológico. Tá bom. Então, o que nós estamos fazendo aqui, então, né? Ora, a questão do combate à ideologia de gênero, na verdade, não é pensando aqui no movimento LGBTQI+. Muito mais do que isso, é mais profundo. Que, na verdade, não é só essa política que pretensamente, e de forma até, inclusive, não só pretensa, mas prática, se colocou no MEC também, nas escolas, a gente poder discutir sobre a alteridade. E o que nos chama a atenção aqui, nós da filosofia, reconhecimento,
alteridade. Bom, tentar contemplar aqui o professor Ricardo, o livro do Habermas, mas a inclusão do outro, por exemplo. Ronald, o reconhecimento, pensar isso, né, à luz dos nossos contextos epocais. Nada disso, tudo isso é desconsiderado. Então, a ideologia de gênero fica voltada apenas para o uso afetivo. Na verdade, não é isso, não, gente. Muito mais do que isso. São as vidas humanas que estão aqui em jogo. Ora, toda essa ordem, ela culmina, por assim dizer, naquilo que, por último, ele proferiu lá naquele discurso fatídico, né? Vamos orientar ou conduzir uma economia. Ele não falou economia política, ele falou economia. Sem viés ideológico, ou seja, claro, o entendimento aqui é economia política. Aí vem uma questão de fundo. Outra. Ou seja, a gente tem que se lembrar bem, não sei se vocês se recordam, mas temos que fazer agora esse esforço anamnético. E meu tempo já, não sei se está acabando. Fica à vontade. Da economia política. 2007, 2008, nós tivemos aquela derrocada do sistema bancário. Começou lá nos Estados Unidos, né? Stanley Fitch, né? E aí começou a degringolar todo o sistema. Naquela ocasião, bom, isso não acabou. Não, a crise continua. O corolário remissivo de hoje, 2020, ainda era aquela situação. Os mercados têm vida própria, né? Ele acorda nervoso, dorme, né? Tem febre, está nervoso, enfim. Que situação nós chegamos, né? Mas aqui está uma questão que eu digo culmina, porque ele enreda um grande elemento presente na ideologia Bolsonaro e do movimento Bolsonaro e até do governo. Mas, principalmente do movimento. Naquela ocasião, 2007 para 2008, o que aconteceu? Houve a derrocada radical, e aí, o que fazer? Bom, apelaram para os países, os governos, a sociedade civil, os banqueiros, sobretudo, apelaram para um velho ator social político, por que não dizer econômico, também político, né? Até então, naquela ocasião, e hoje também, mas naquela ocasião especificamente estava até esquecido. Olha, esquecer isso, o Estado Nacional. Então, se lembrar bem disso. Né? Isso aqui não é sério, faz parte de uma lógica. Lógica, né? Um entendimento aqui ideológico, ou seja, os holofotes que estavam, para utilizar a metáfora do teatro, né, desligados, de repente. Por quê? Como situação daquela pandemia econômica, a única instituição, por assim dizer, ou o único ator social capaz de mover alguma coisa, seria o Estado Nacional. E aí ele é chamado para dar conta do problema lá, naquela ocasião, que gerou todo um desconforto planetário. Não é diferente hoje. Vejamos com essa pandemia, Covid-19 especificamente, quem é... E aí é interessante porque a propaganda, né, a questão da pós-verdade, bem que aquele baixinho lá da Segunda Guerra Mundial, o baixinho, né, vocês sabem o que eu estou falando, né, dizia, né, uma mentira contada várias vezes, né, o que é que ela gera, né. Ora, o que ocorre? Eles aparecem sempre nas propagandas, as empresas privadas fazendo suas caridades. Um gesto muito nobre, até a gente fica comovido, inclusive comovida com tanta generosidade. Ora, mas o que acontece é que, se a gente pensar bem, o que está em jogo é dizer o Estado Nacional não serve para nada. Só que, perante agora uma crise, que não é só epidemiológica, mas exige uma ação efetiva de um governo, é preciso chamá-lo novamente. E aí é um tiro, não é no pé, mas na cabeça de uma lógica de governo que não é um governo que está centrado apenas em si mesmo, né? É o que eu chamaria exatamente a espada de Damocles, né, sobre a cabeça desse governo, ou seja, pensar que não dá para apelar e recorrer apenas à iniciativa privada.
que não vai salvar. Está se chamando de forma agonística o Estado Nacional, para ver se ele dá um jeito. Agora colocam um ministro de saúde, não sei se entende alguma coisa. Mas a grande questão é exatamente essa. Não é só uma questão de uma política sanitária. Aliás, por falar disso, epidemiológica. Ontem também foi uma tristeza no Senado, né, Federal, aquela situação, para muitos, é a salvação do Brasil. Em 2033, né, pelo menos é a promessa, 2033, não sei se vocês estão ligados nisso, né? Não teremos mais esgoto nesse país. O que aconteceu ontem, né? Diante de tantas outras situações, a questão do saneamento básico. Né? Ora, a ideia subjacente é dizer o quê? O Estado Nacional não é mais capaz de prover isso. E tem demonstrado ao longo do tempo. Talvez um plano mais universal, luz para todos, foi um arremedo, né, interessante, na lógica deles, né, vamos dizer assim, que funcionou. Então agora, vamos funcionar de outra maneira. O Estado Nacional desaparece, ele é pulverizado, não tem que ter nenhuma responsabilidade nisso, e aí tem que assumir a iniciativa privada. Quem vai pagar essa conta? Pergunta que não quer calar não é só essa, é como essa conta está sendo debitada sobre nós. E isso faz parte do movimento ideológico. Diz respeito a uma lógica, ao espírito do movimento ideológico que se corporifica de diversas formas. Por isso que essa questão, para mim, da economia política, ela não é o cume, mas é nela que se movem as outras esferas. Essas quatro especificamente lá daquele discurso, né, fatídico, discurso posse dele. Mas a questão da economia política, sim, porque ela é atestar de forma cabal, dizer, olha, o Estado Nacional não tem mais condições de prover absolutamente nada, inclusive o esgoto da sua casa. Logo, entreguemos tudo para a iniciativa privada. Bom, ficaremos à mercê de empresas alienígenas, como sempre, algumas bem próximas de alguns senadores ou deputados. Vide quem está lá na frente, né? Inclusive aí, próximo de vocês, né? Ora, é uma situação que esse senhor, a quem ele atende, né? Os interesses, né? Mas para dizer, minha gente, que nesses quatro elementos, isso me lembra muito, eu retomo aqui, o argumento do Cristóbal Caldevassa, esse livro dele, tá? A questão da teologia do movimento, né? Não é só uma abordagem ideacional, não está só uma ideia, não. Mas há uma abordagem também estratégica política, que é o que nós estamos acompanhando, esse enredo macabro, discussões homéricas com não só entre os poderes, né, mas entre a sociedade civil mesmo. E também existe a questão sociocultural. Recentemente acompanhamos a Regina, saiu, não fez falta nenhuma, e agora entra outro que também, enfim, não é só o cinema, mas a arte mesmo, né, expressão popular, as tradições, né, vamos dizer, no sentido mais, vamos dizer, simples, não no sentido grosso, né, aí dos nossos povos, etc. Não, nada disso está sendo levado a sério, tomado como uma herança de um país que é muito plural, nada disso. Por quê? Porque não diz respeito. A grande questão é que esse ator social, o Estado Nacional, ele tem que ser sepultado, e não é só com 10 palmos, tem que ser muito mais, para ter dificuldade de ressuscitar. É a questão ali, Jesus e Lázaro, né? Ele tem que ser não pode ressuscitar, de forma nenhuma. E essa pandemia agora fez enxergar que ele está aí, ainda está numa UTI. Bom, agora o que fazer? Então, estamos perante um dilema que é muito mais do que esses quatro elementos que eu minimamente aqui coloquei, né, para nós, para nossa reflexão. Estamos aqui num impasse onde, bom, agora
Com esse isolamento do Estado Nacional, ficam só a questão das... A pessoa que aparece, né? É pessoal. Eu, né? Tá ok, ponto final. Ora, nesse sentido, como é que nós vamos pensar um Brasil diferente? Eu acredito que a nossa tarefa, a filosofia, sobretudo, não só no exercício da autocrítica, mas no sentido dessa corporificação, ou seja, estarmos aderentes, sensíveis à sociedade, porque nós fazemos parte dela. E quero crer que nós não estamos felizes com o que está acontecendo, sobretudo pensando aqui na garantia e no respeito da dignidade da pessoa humana. E aqui você colocar a ideologia de gênero como uma questão, uma intifada a ser travada, porque, inclusive o ministro mesmo, né, o ex-falecido da educação, aquela reunião dele lá fatídica, não aquela do vagabundo, aquela outra. E ele foi dizer na comissão lá da direita, da ultradireita, ele teve essa reunião, né, em abril, dizendo que conteúdo fundamental, dizer, olha, eles, ou seja, sempre os outros, estão acabando com o conceito de família. Ou seja, parece que a pessoa humana, ao se autocompreender como não apenas numa conjugação x, y, ela tem que ser execrada na sociedade. Isso aqui é uma questão séria, né? Nós estamos, na verdade, com essa lógica, não muito longe daquilo que ocorreu há 60 anos atrás. Criando aqui, uma forma muito docilizada, às vezes não, radical. Dizer, não, é preciso que se faça aqui uma limpeza, né, para se ter um purismo, vamos dizer, social, um purismo político, e esse purismo, ele não pode ser tocado por questões ideológicas, como se isso não fosse também um mecanismo ideológico do mais sórdido possível. E, gente, basicamente era isso que eu tinha que compartilhar com vocês, e aí estou aberto agora para o nosso diálogo. Obrigado, tá?